Olá para você que está me assistindo agora, tá? Eu sou o Rafael Zen e a gente está iniciando no primeiro vídeo da nossa jornada de regressão em vidas passadas, tá? Bom, interessante entender assim, né? Para a gente conseguir compreender de que maneira que a regressão de memórias ela pode ser interessante e que benefícios ela pode ter na nossa vida presente, no momento presente, que é aquilo de mais importante que nós temos, é preciso primeiro a gente compreender um pouco mais sobre as vidas passadas, né? E de que maneira que esse material, que essa bagagem que nós carregamos, né, influencia as nossas decisões, os nossos comportamentos e o nosso modo de ver a vida, tá? Então hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o contexto inicial das vidas passadas e principalmente um contexto assim eu diria mais cultural. Tá? Então, vamos buscar compreender o seguinte, nós que somos ocidentais, tá? Historicamente, tá? Nós temos uma influência muito grande, principalmente, tá? Principalmente da cultura romana. Tá? Então, assim, nós somos descendentes aqui no Brasil dos portugueses, né? Na América do Norte existe uma influência muito grande dos britânicos, na América Central a gente tem a Espanha. E todos esses povos, de uma maneira ou de outra, eles tiveram um contato muito forte com a civilização romana. E os romanos, eles eram basicamente, né, era uma civilização basicamente patriarcal, eu diria assim, voltada à conquista, tá, e voltada ao expansionismo, né? Isso é histórico, isso para nós é um fato consumado. Tá? Então, vamos chamar assim, o contato com a mística, o contato, vamos chamar assim, com o mundo da abstração, com o mundo dos sonhos que esses povos tinham, eles eram muito pequenos, né? Os romanos, eu estou falando assim historicamente, que os romanos tinham, eles eram muito pequenos. Porque se afinal de contas você tem um contato com o todo, com a espiritualidade, com a consciência, a maneira como você lida com o dia a dia é muito diferente de uma pessoa que está basicamente voltada para o mundo linear e racional, tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais esse contexto de vidas passadas e a maneira como nós lidamos com a mística, com a espiritualidade é muito diferente, por exemplo, dos povos orientais. Tá, um outro fator, né? Nós também somos, vamos chamar assim, religiosamente e culturalmente também influenciados pelo cristianismo, que acabou sendo um aprimoramento do judaísmo, né? Foi o que o próprio mestre transmitiu, né? Ele veio aqui para aprimorar não só a lei escrita, mas a vivência de Deus no meio dos homens. Tá? Ele veio para ensinar o amor acima da letra morta. Tá? Então nós somos fortemente influenciados pelo cristianismo. Tá? Isso é claro, isso também é histórico, isso a gente não precisa tentar provar nada por nada. É um fato para a nossa sociedade. Tá? E, novamente, né, a história do cristianismo, para nós hoje, ela é basicamente a história do catolicismo. Tá? E o catolicismo, ele, de novo, tá, ele foi fortemente influenciado, principalmente nos inícios, né, nos primórdios, lá pelo ano 300 e qualquer coisa, quando os primeiros imperadores romanos eles foram convertidos ao cristianismo. E, naturalmente, esse cristianismo dessa época, que já não era mais o cristianismo puro, o cristianismo original, ele teve uma mescla com os imperadores e teve uma mescla com a civilização romana, que, de novo, eram conquistadores e eram expansionistas e eram imperialistas. Tá? Então, a gente pode estudar novamente, historicamente, tá? O catolicismo ele é manchado pelas mesmas falhas de caráter, por assim dizer, que os romanos tinham. Tá? Então, há pouco mais de um século, por exemplo, o catolicismo ele tinha muitas terras, tá? Ele era altamente influenciado, né? Ele influenciava altamente os demais povos e governantes do mundo. Então, era um desdobramento praticamente político do nosso mundo. Tá? Então, se a gente for entender assim, de novo, por que é que nós aqui ocidentais não temos a cultura das vidas passadas? É fácil de entender. Tá? É fácil de entender porque a nossa cultura ela foi fortemente influenciada pelo braço expansionista romano
e pelo braço dogmático do catolicismo. Tá? Historicamente, de novo, Galileu, quando descobriu que o nosso mundo ele não era o centro do universo, era só mais um dentre os muitos mundos que existiam aí, que giravam ao redor do Sol, ele quase foi para a fogueira. Então, todo essas amarras a que nós somos submetidos por muito tempo ainda nos influenciam, tá? Ainda influenciam em muito o modo de pensar as nossas estruturas políticas, sociais e todos os paradigmas que nós temos no nosso, vamos chamar assim, na nossa sociedade, como um todo, sociedade ocidental. Tá? Então, se você quiser, só para você ter uma visão um pouco melhor sobre o que era o cristianismo primitivo, sobre o que era o misticismo que Jesus trazia para o nosso povo, inevitavelmente você vai ter que estudar os apócrifos, você vai ter que estudar os evangelhos gnósticos, que eram o desdobramento místico do cristianismo, para você compreender um pouco mais sobre o que foi que verdadeiramente esse mestre, esse avatar trouxe para nós, e para compreender que nós vivemos dentro da religião oficial, a partir de conceitos que são castrados, muitas coisas foram retiradas, tá? E compreender que isso que nós aprendemos como cristianismo, na verdade, é uma sombra daquilo que originalmente deveria ter sido vamos chamar assim, esse conceito a respeito de Deus e a respeito de um formato religioso. Tá? Tudo bem, esse é o entendimento linear, limitado, tá? E linear porque esses povos e esse modo de viver que nós vivemos são basicamente instituídos e funcionam através do cérebro esquerdo, tá? Que é o cérebro linear, que é o cérebro racional e que é o cérebro limitado, voltado para a matéria. Tá? Então isso eu busco a partir desses conceitos explicar para vocês que estão me assistindo por que é que esse entendimento de vidas passadas para nós é tão limitado, tá? É tão pouco falado e realmente é muito restrito. Agora, vamos pegar o oposto disso. Vamos pegar os povos orientais, que são povos que foram fortemente místicos, que consideravam a filosofia como um dos pilares da sua sociedade, que viam nos místicos e nos sábios pessoas que eram dignas de reconhecimento e muitas vezes até de veneração, e que eram matriarcais, portanto, mais voltados ao conhecimento do todo e, em consequência, também eram fortemente estruturados no lado direito do cérebro, ou seja, no lado que nos conecta com o universo e não apenas com a construção no mundo material. Tá? Então, entre os Vedas, entre os povos que consideram os Vedas como seus livros e sua linguagem sagrada, entre os povos que consideram Siddhartha Gautama, tá? Entre os povos tradicionais, a gente vai perceber que essa questão de vidas sucessivas é nada mais do que o básico, é tão natural e tão espontâneo para eles, tá? Que nem se discute os sucessivos retornos em que as pessoas voltam. É simplesmente um fato natural, um fato perceptível. Tá? É muito importante a gente entender assim, quando a nossa vida, o nosso modo de ver a vida, ele é estruturado a partir do lado direito do nosso cérebro, e isso ainda acontece nos povos orientais e dos povos tradicionais, a maneira como nós vemos o mundo é completamente diferente da maneira como o ocidental vê o mundo estruturado no lado esquerdo. Então, essa maneira que nós temos aqui, que é muito comum para o nosso mundo, para o nosso hemisfério, de conquista, de sucesso, de lutar para ter as coisas, de adquirir coisas, de estar sempre correndo atrás de algo, é completamente incompreensível para esse modo de viver desses outros povos, que eles vivem em comunhão, que vivem em contato. Para eles, o espírito não é algo que está lá distante, o espírito é a vida e faz parte da vida.
E é tão integrado a eles que falar em sonhos é simplesmente falar em uma extensão da vida. Que falar em espírito, ou o espírito de vida, ou os espíritos ancestrais, é tão natural quanto respirar ou quanto tomar água. Então, a maneira como essas pessoas vivem é completamente diferente da maneira como o ocidental vive. Por isso eles não estão interessados em conquista, em dinheiro, em bens, em apartamentos, em acumular nada. Eles simplesmente já sabem que eles são parte de tudo e que eles têm tudo aquilo que é necessário para continuar a sua vida, sem precisar acumular ou correr atrás ou lutar para conquistar as coisas, tá? É uma forma completamente diferente de entender, tá? E aí a gente pode entender por que é que nós que somos ocidentais somos tão castrados em certos conceitos que para eles são tão espontâneos, tá? E para nós, tá? Para você que está me assistindo, o nosso grande desafio não é tanto viver no lado direito do cérebro ou viver no lado esquerdo. É a gente aprender a viver o mundo dos sonhos, o mundo da abstração, o mundo do espírito e da espiritualidade e integrar isso ao hemisfério esquerdo, ao mundo da razão, as conquistas, mas fazer com que as nossas conquistas no mundo sejam uma espiritualização da matéria, em que a gente pare de separar as duas coisas e consiga integrar o modo de ver desses dois mundos. Tá? A gente está vivendo um modo de vida completamente diferente agora, em que o nosso grande desafio é viver o mundo do espírito e o mundo da matéria juntos, sem separações. Tá? É fazer com que esses dois hemisférios do mundo consigam encontrar um ponto de equilíbrio, consigam encontrar o caminho de equilíbrio, consigam encontrar o seu tal, consigam encontrar o caminho do meio, como dizia Buda. Tá? E por isso, mais uma vez, Jesus dizia assim, né? O reino dos céus está dentro de vocês. A gente tem que parar de procurar essa coisa fora e incorporar isso cada vez mais em tudo aquilo que nós fazemos, tá bom? Ok, então, os orientais eles percebiam assim que o nosso mundo ele é feito de ciclos, que a natureza é feita de ciclos e que nós naturalmente não somos diferentes. Então a observação disso permitiu a eles compreenderem e trazerem isso, né, cada vez mais próximos da nossa realidade. Então quando a gente vive, por exemplo, numa grande cidade, a gente perde muito contato com os ciclos da lua, com os ciclos da natureza. Tá? E aqueles povos que eram mais em contato com a terra percebiam isso. Percebiam o verão, o inverno, a época da colheita, a época da seca, a época das chuvas. Percebiam as mudanças de lua. E com isso percebiam que para eles, que eles sentiam, né, que os seres humanos sentiam, que nós que somos humanos não somos separados da criação, tá? Nós também vivemos de ciclos. Ciclos de estar acordado, ciclos de estar dormindo, né? Ciclos de viver a construção do mundo material e ciclos de sonhos, em que nós idealizamos um mundo melhor para nós. E que da mesma forma percebiam que nós tínhamos ciclos de vida acordados, ciclos dormindo, ciclos encarnados na terceira dimensão, ciclos vivendo em outro corpo, em outra forma, em uma diferente dimensão, em um diferente contexto de consciência. Eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso no segundo vídeo, tá? Mas eles percebiam que nós vivíamos em ciclos, tá? E que viver aqui na matéria e viver fora da matéria não era viver a vida e morrer diante da vida. Era uma única vida, tá? Em que às vezes nós estamos aqui, às vezes nós estamos em outro lugar, vivendo uma outra realidade de maneira tão espontânea e natural, como às vezes nós estamos vivendo aqui na terceira dimensão. E às vezes nós estamos vivendo no mundo dos sonhos. Tá? Quem é que não teve sonhos em que se deslumbrou? Sonhos em que encontrou com os seus ancestrais? Pesadelos? Né? E quando nós vivemos um pesadelo, nós percebemos que ele nos afeta o nosso sistema nervoso de maneira tão intensa, tá? Como se eles fossem reais. Tá? Então a vida é uma só. Tudo isso é a vida. Tá? E os antigos percebiam isso. Tudo é vida.
tá? E às vezes nós estamos aqui e às vezes nós estamos em outro lugar, tá? Então entender as vidas passadas significa compreender os episódios em que nós estivemos aqui, com o corpo. Aquilo que nós vivemos aqui e de que maneira essas outras vidas, elas nos trouxeram entendimentos, aprendizados, traumas e bloqueios e que estão nos influenciando agora, tá bom? Bem, agora que você entendeu um pouquinho do conceito histórico, né, sobre por que essas estruturas mentais elas se formaram aqui onde a gente vive, né, e por que essas questões elas parecem irrelevantes, tá, e socialmente a gente não vê nenhuma informação sobre isso no Jornal Nacional, por exemplo, ou nas mídias de massa, tá? Inclusive tem interesses muito fortes para que a gente não questione isso. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas literaturas que valem a pena para quem quer aprender um pouquinho mais sobre as vidas passadas, tá? Então vamos lá. Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss. Esse livro aqui, ele é muito interessante pelo seguinte, o Brian Weiss, ele era um médico psiquiatra, tá, que na década de 80 começou a utilizar a hipnose como ferramenta de cura para os pacientes que não encontravam alívio para os seus males com os métodos psiquiátricos que existiam naquele momento, tá? Então, o interessante é assim, médico, psiquiatra, e ele descreve na biografia dele, completamente cético. Então, a paciente que motivou esse livro aqui, na verdade esse livro é uma descrição do trabalho que ele fez com ela, em dado momento ele hipnotizou a moça e falou, então agora você vai voltar para o momento em que esse trauma foi criado. E ele acreditava que ela fosse voltar na infância, que ela fosse reviver um período da juventude dela, enfim, um momento daquela vida linear que começa quando ela nasceu ali na carteirinha de RG dela e que fosse terminar naquele momento de vida dela. E, curiosamente, ela começou a relatar coisas que não tinham nada a ver com o contexto de vida atual. Tá? Que ela foi falar de eventos, de pessoas, de circunstâncias completamente surpreendentes para aquilo que ele estava esperando. Então, para ele, que era um médico cético, entrar em contato com essas memórias foi algo assim que rachou as suas estruturas mentais e colocou todo o seu ceticismo em jogo. Tá? E essa paciente foi aquela que quebrou todo esse modo de entender a vida dele e transformou ele num dos mais respeitados escritores e especialistas em regressão a vidas passadas. Tá? E a gente estava falando agora em paradigmas materialistas, né, e em modos de entender a vida, como nós estamos submetidos aqui no Ocidente. Ele revela que esse livro aqui ele levou quase 10 anos para criar coragem e publicar. Porque ele achou que ele seria perseguido, caluniado, difamado pelas estruturas sociais estabelecidas. E para a surpresa dele, né, a grata surpresa dele, ele começou a receber correspondências, né, naquela época não tinha e-mail, WhatsApp, tá? Ele começou a receber materiais de outros colegas dele, parabenizando-o pelo trabalho e relatando que eles também estavam tendo experiências similares às dele, e também não estavam encontrando, né, recursos, forças e coragem, né, para publicar os estudos que essas pessoas também estavam tendo. O segundo livro que eu quero apresentar para vocês aqui é esse Vidas Passadas, Milagres Presentes, da Denise Lin. Tá? A Denise Lin tem vamos dizer assim, ela iniciou o trabalho de vidas passadas de uma maneira um pouco mais traumática. Ela menciona que ela estava com 17 anos, dirigindo uma moto no interior dos Estados Unidos. Ela inicialmente foi atropelada e quando ela levantou, ela levou um tiro. Então, assim, tragédia pouca, né? Era pouco nesse dia da vida dela. Então foi internada às pressas no hospital, perdeu muito sangue, ficou entre a vida e a morte durante muito tempo. Nesse período ela já teve as experiências de quase morte, que são muito comuns para pessoas que ficam no limiar. Ela trouxe a recordação daquilo que ela viveu, retornou e, contrariando todas as expectativas dos médicos, ela se curou muito rapidamente e sem sequelas. Tá, os médicos, por exemplo, acreditavam que ela nunca fosse andar, tá? Que ela não ia se curar, que ela não teria filhos, né? Ela não teria possibilidade de ter filhos, e ela superou tudo isso. E aquela experiência de quase morte trouxe outros recursos de consciência e de percepção internos para ela. E ela foi percebendo esse quesito de vidas passadas à medida em que ela foi trabalhando com as pessoas.
e foi percebendo como as vidas passadas elas influenciavam o seu modo de ser, elas influenciavam as suas decisões, como as pessoas com quem ela entrava em contato na vida presente, elas eram pessoas que tinham passado de alguma maneira pelas suas vidas passadas e tinham influenciado, né, o seu jeito de ser, o seu jeito de comportar de maneira positiva ou negativa, tá? Interessante desse livro aqui, ela tem alguns, além das histórias que ela conta, né, que são muito envolventes, tá? Ela tem alguns testes para você começar a refrescar a sua memória e trazer um pouco mais de, vamos dizer assim, dessas memórias de maneira mais palpável para a sua vida presente. Terceiro livro que eu quero apresentar para vocês aqui, Regressão, Terapia de Vidas Passadas para a Libertação Imediata, do Samuel Seguin. Tá? O Samuel também é de origem francês, um médico que radicou na Austrália e desenvolveu todo o trabalho de espiritualidade dele lá. Tá? Esse aqui especificamente é meu livro de cabeceira, ou foi meu livro de cabeceira por muito tempo. Tá? Eu acho que eu já estudei ele tanto que agora perdeu a graça a ler de novo. E ele é um livro mais técnico, ele também fala sobre as experiências que ele teve com os clientes dele, né, com as pessoas que ele atendia, e sobre como, principalmente, os traumas do passado ficaram fortemente influenciando os comportamentos, os pensamentos e as emoções das pessoas na vida presente. Vale a pena também estudar esse livro aqui, tá? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês hoje a reflexão, principalmente é assim, tá? Se você, por exemplo, tinha uma visão muito cética de mundo, e a partir disso que eu estou falando para você, você começa a despertar uma visão mais aberta e mais holística, isso é bom, tá? Isso é muito legal. No entanto, não transforme o conhecimento de vidas passadas em uma crença, tá? Não adianta você acreditar numa vida linear ou acreditar em vidas passadas. Isso pode ser um pontapé inicial para você se envolver um pouco mais nesse tipo de estudo, para você abrir um pouco mais a sua consciência, para você olhar o seu mundo de maneira um pouco mais ampla. Mas nenhuma crença ela é absolutamente real, tá? No contexto terapêutico a gente costuma dizer assim, por mais que as crenças sejam positivas, tá? Elas sempre são uma limitação, tá? Você pode acreditar em Deus, por exemplo, e no momento da doença, no momento do infortúnio, no momento da morte, você chora, se desespera, como qualquer outra pessoa cética. Ou seja, a sua crença é só um pensamento na sua mente e não mudou nada o seu jeito de ser na hora de enfrentar os momentos em que você precisa de força para isso. Então a crença na vida passada é como você não acreditar, tá, na gravidade. Ou seja, são crenças. Você pode não acreditar em vidas passadas, você pode não acreditar na lei da gravidade. Mas se você pular de um prédio, a lei da gravidade vai pegar você da mesma forma. Tá? E qualquer crença ela vai ser altamente questionável e vai ser destruída quando você precisar enfrentar a realidade do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é, muito bacana você abrir a sua consciência, porém, não se limite a crenças. Busque a experiência direta para que você possa ter um alicerce sólido e firme. E a experiência direta, aí de novo, a gente vai começar a obter a partir da regressão. A partir da prática de regressão, você começa a acessar essas memórias e dizer, ok, né, realmente agora eu posso dizer que eu não apenas acredito, mas eu vivi a experiência de algo e que tem, dessa forma, o poder de mudar a minha vida. E outras questões interessantes que vale a pena para você começar a abrir um pouco mais o seu modo de ver a vida. E a Denise Lin, por exemplo, nesse segundo livro que eu recomendei para vocês, pega muito nessas questões. É o seguinte, faz um inventário aí, e o interessante é a gente escrever num caderno, tá? Anotar, a respeito de repulsões e atrações que você tem em relação a épocas do passado, roupas, pessoas, fatos, povos, civilizações, e que você sente como eu disse, uma atração espontânea, inconsciente por aquilo, ou uma repulsão e uma rejeição
sem motivo aparente. Interessante você entender isso, né? Então, vamos compreender o seguinte, se você se sente muito atraído por fatos históricos, vamos chamar assim pela Segunda Guerra, você já se sentiu atraído por ela? Ou você já sentiu uma rejeição e um mal-estar inconsciente por esse período histórico, sem que você entenda exatamente de onde vem? Vamos pegar coisas do passado. Você já se sentiu atraído por certos tipos de vestimenta? Tá? De repente, as mulheres que estão me assistindo achavam muito interessante uma roupa celta, ou talvez aquelas vestimentas vitorianas ali do século XV ou XVI, espartilhos, tá? Perucas, vestidos, maquiagem, não importa. Tá? Talvez os homens que estejam me assistindo achavam aquele período histórico lá de Esparta muito interessante, tem uma atração muito forte por isso, ou outros se sentem... nunca tiveram assim um interesse muito forte em estudar os romanos, ou estudar certos períodos históricos. Enfim, o que eu quero dizer com isso é, busca dentro de você que coisas, que fatos, que lembranças, que períodos históricos parecem muito interessantes para você, ou, como eu mencionei, são dignos de rejeição. Coloca isso num papel, anota isso, para você começar a compreender que sim, essas memórias de vida passada, elas ficam latentes dentro de nós, só que elas estão no nível subconsciente. Então, é aquela coisa que a gente sente algo, mas não consegue racionalizar sobre esse algo. É o seu cérebro direito dizendo assim, tá, tem alguma coisa lá dentro que me é familiar. E o seu cérebro esquerdo, que é o racional e concreto, dizendo, você está ficando doido? Tá? Você nunca esteve lá. Tá? Então, é essa luta entre o nosso espírito e as coisas aqui da matéria que fazem com que a gente, às vezes, se sinta dividido entre essas coisas. Então, começa a harmonizar isso dentro do seu mundo. Começa a trazer essas memórias e colocar no papel e começa a permitir que a sua mente linear comece a olhar para aquilo e dizer, isso parece um pouco interessante. Isso parece um pouco congruente para mim. Outra maneira de você entender isso é olha os seus sonhos. Você tem sonhos com o passado? Você tem sonho com alguma época, com alguma vestimenta, com alguma pessoa, tá? Com algum fato histórico, tá? E que às vezes são repetitivos, são cheios de emoções positivas ou negativas? Anota isso nas suas referências e você vai começar, a partir desse exercício, a abrir espaço na sua vida para que essas memórias comecem a se revelar. Tá? Porque a nossa consciência, ela permite que as coisas surjam ou desapareçam conforme a gente se abre para elas. Então, acessar vidas passadas não é uma coisa que você tenha que se esforçar para fazer. Você tem que se abrir. Você tem que permitir. Tá? Você tem que estar aí, vivendo a sua vida, receptivo, aberto, para que essas memórias possam começar a surgir. Elas vêm do fundo da sua consciência, como bolhas de refrigerante. Inevitavelmente, elas vêm para cima. A partir do momento em que você abre a tampa, as bolhas de refrigerante elas começam a vir. E se você sacudir um pouquinho mais o seu champanhe, você vai ver que aquilo faz um estouro. Tá? Sacudir o champanhe é passar por uma sessão de regressão a vidas passadas. As coisas não são nada suaves. Elas vêm para fora com bastante intensidade. É quando vem e você não pode negar. Tá bom? Ok, gente. Então eu espero que você tenha aproveitado bem esse primeiro vídeo, que você tenha feito as suas reflexões, que acima de tudo, você não acredite e nem negue cegamente no fenômeno da vida passada. Você se abra, né? Você permita que as bolhas comecem a vir de dentro de você, tá bom? E faz o exercício que eu te recomendei, se você conseguir, antes do nosso próximo vídeo, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre como essas memórias elas estão nos influenciando no aqui e no agora, tá ok? Então um grande abraço para você e a gente se vê na próxima.